E aí, aluno, seja bem-vindo à aula do professor Humberto. Você que é meu aluno, você que não é o meu aluno, você que tem interesse por história do Brasil ou história geral, seja bem-vindo, se acomode aí onde você está, pega a caneta, pega papel, pega aquilo que você tiver para fazer as suas anotações e que você possa ter, é claro, aqui uma excelente aula, que você possa aproveitar de todo esse conteúdo e de todo o conhecimento que nós vamos discutir nesta aula. O tema, como você está vendo, é Brasil Colônia, mas não tem como a gente já começar falando de Brasil colonial, né, daquele momento da chegada dos portugueses, da exploração do pau-brasil, sem antes a gente levantar algo que é extremamente importante para esse momento. Né? Nós estamos falando, e eu estou falando na verdade, da situação dos povos indígenas. Porque falar de colonização do Brasil, a gente tem que quebrar aquela visão romantizada, né? Principalmente aquela idealização do índio que a gente vê nos romances, principalmente de José de Alencar, Iracema. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, onde há todo um romance ali, há uma idealização desse indígena que acontece até hoje. Essa visão romantizada a gente tem que começar a quebrar dentro da nossa história. E começar a entender a situação dos povos indígenas, que hoje se encontra num contexto que cobra de nós uma atenção, mas que não é de hoje, e sim é histórico. Então a história ela nos ajuda a compreender o nosso presente, é claro, voltando ao passado. E aqui nós temos uma matéria que foi publicada pelo jornal R7, em que mostra que o Brasil é líder disparado no genocídio de índios na América Latina. Se a gente parar para analisar, né, segundo alguns dados, quando os portugueses aqui chegaram, o Brasil tinha em torno de 4 ou 3 milhões de povos indígenas espalhados por todo esse território. Claro que no decorrer de todo o contexto em que a colonização foi se efetivando, e depois veio o processo de independência, império e aí a república, esses números só foram aumentando, o número de genocídio, principalmente porque a necessidade da ocupação dos territórios em que essas populações se fazem presente vem se tornando cada vez maior por parte de certas autoridades e principalmente por parte de indústrias, daqueles que desejam obter riqueza e a riqueza que vem da terra. Mas uma riqueza que se encontra protegida por essas tribos indígenas espalhadas aí e existente hoje dentro do nosso cenário brasileiro. A gente tem que parar para analisar que a história do Brasil, a colonização, ela é marcada sim por genocídio. Ela é marcada pela dominação e pela invasão. Então, trabalhar esses dados são fundamentais para a gente poder olhar a nossa história com um olhar mais crítico. E não ignorar a presença do índio, pelo contrário, entender que ele faz parte de toda esta construção. Tanto é que nós temos hoje, né, a Constituição de 88, que já tem seus 32 anos aproximadamente, no qual fica estabelecido ali a proteção às demarcações de terras indígenas, que cabe à FUNAI, que foi um órgão criado por volta de 1967, o papel de administrar, de delimitar, de identificar, de regular e monitorar todo esse território ocupado aí pelas tribos indígenas que ainda restam dentro do nosso cenário brasileiro. É válido lembrar que, segundo a FUNAI, há alguns povos que ainda vivem de forma isolada, sem ter tido algum contato com o homem branco. Nós temos também que deixar claro aqui nesse começo da nossa aula o problema que hoje é a maior pauta de discussão e que cabe a nós, de modo geral, um olhar e a cobrança para com as autoridades para que o respeito possa prevalecer sobre as terras na qual estes povos habitam e, é claro, é deles. Nós não podemos ignorar, nós não podemos olhar para os povos indígenas como um grupo afastado do nosso meio. Pelo contrário, eles fazem parte de toda essa construção da nossa história. E falar de Brasil colonial cobra de nós todo esse olhar. Falando de colonização, a gente para observar que a história do Brasil ela é marcada aí pelo genocídio, como eu havia dito. E falar em genocídio, por volta de 492 até aproximadamente 1650, para alguns historiadores, cerca de 25% de toda a população nativa já estava aniquilada dentro do nosso território. Para outros, 50% já havia sido dizimado aí pela presença do europeu, seja por meio das armas, seja por meio
das doenças, seja por meio do trabalho escravo que foi forçado e implantado sobre essas tribos. E dentro desse contexto todo, há até hoje uma prática de ignorar a história destes povos, né? De deixar de lado aí toda a sua participação na construção da nossa história e apenas enaltecer o homem branco, o que de fato agora cabe a nós olhar a história do Brasil com outros olhos. E vamos, então, a partir desse momento, trabalhar a história do Brasil, analisando os dois pontos de vista e, é claro, compreendendo como se deu todo o processo de colonização que foi liderado aí pelos portugueses. Quando nós falamos dos povos indígenas, é importante olhar com bastante atenção todo este grupo que habita e que faz parte da formação da nossa história. Não dá para ignorar a história e a presença dos povos indígenas, até porque por muito tempo a história foi contada sempre enaltecendo o homem branco. E, é claro, deixando de lado a população negra, a população indígena, que fizeram e fazem parte da construção dessa nação. Estudar a história do Brasil, galera, é a gente compreender de uma forma crítica como se deu todo esse processo de colonização, de independência e a proclamação da República. Se a gente para observar hoje, a região do Amazonas, onde nós temos ali um local de grande disputa, quando você para observar as reservas que se encontram protegidas, e é exatamente ali que determinados grupos querem, determinados setores da sociedade querem entrar para explorar, são dentro dessas reservas que se encontram a população indígena. São dentro dessas reservas que se encontram as riquezas que esses setores querem explorar e, para explorar, querem dizimar parte desta população. Tanto que a gente tem esta imagem que chama muita atenção dentro desse contexto, aonde deixa claro aí todo o dilema e o enfrentamento que estes povos vêm sofrendo, vêm travando todos os dias aí, principalmente no cenário atual. Nós vamos analisar por meio dessa imagem uma visão contemporânea, é claro, mas que ao mesmo tempo nos remete à história. A história que o próprio José Murilo de Carvalho, no seu livro Cidadania do Brasil, levanta, né, e desperta em nós essa atenção, dizendo que o efeito imediato da conquista foi a dominação e o extermínio, pela guerra, pela escravização e pela doença de milhões de indígenas. Ou seja, a gente para observar que todo esse contexto, que todo esse momento que vai marcar o início da colonização do Brasil, que foi caracterizado por esse ato de invasão, né, de domínio sobre um território já habitado por um povo que tinha sua cultura, a sua língua, a sua religião, a sua estrutura toda organizada, essa característica e esse comportamento ele não vai mudar muito ao longo de toda a história do Brasil. Por mais que vai ser criado órgãos para proteger toda a população nativa, por mais que a Constituição de 88 ela vai trazer dentro das suas leis ali artigos que protegem estes povos e as suas terras, as demarcações de terras indígenas, a gente sabe muito bem que por parte de toda a população ou de uma parcela da população brasileira, a visão sobre o índio ainda é uma visão muito distorcida. Uma visão que muitas das vezes foi construída em cima de um olhar muito romantizado, ou mesmo um olhar em que transformou todo este grupo num grupo mais afastado, num grupo que não fizesse parte de toda a formação do povo brasileiro. Então, quando nós estudamos história, a gente precisa olhar com uma forma mais crítica sobre todo esse cenário. E falar de colonização do Brasil, não tem como falar de colonização se a gente não falar de uma invasão, se a gente não falar de um achamento e, é claro, do genocídio que foi implantado aqui para tomar posse de um território em busca de riqueza. Até porque esta é a característica da colonização portuguesa sobre esse território da América. A busca por riquezas. Fazer aqui gerar lucro para a coroa de Portugal. Então é necessário que a gente olhe o nosso passado para compreender o nosso presente, para perceber os avanços, os retrocessos. Aquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês deixa claro esse retrocesso. E é claro, é por meio desse olhar crítico que a gente consegue criar movimentos dentro do nosso país para cobrar do nosso governo, para cobrar de fato das nossas autoridades medidas que possam impedir que as reservas, que as demarcações de terras indígenas, que este povo possa
ser atacado novamente, possa ser exterminado. É estudando a história, estudando o passado, estudando o presente, que a gente consegue compreender os retrocessos, os avanços que a nossa sociedade, né, conseguiu alcançar ou que ainda falta alcançar. E quando a gente para olhar a colonização do Brasil com esse olhar crítico, nós conseguimos enxergar uma história com um olhar totalmente diferente e longe daquele romance, longe daquela idealização que o próprio José de Alencar tentou também traduzir ali na sua obra, na sua Iracema. E é claro, isso passa a contribuir de alguma maneira para que nós, cidadãos, possamos cobrar das nossas autoridades medidas de proteção, medidas de segurança, fazer com que a Constituição seja respeitada, para que essa população não perca o seu território, não se desfaça, que essa cultura possa estar viva dentro de todo o contexto cultural brasileiro e, é claro, que esse povo possa preservar a sua história e a sua memória. E isso, a história está aqui para poder te ajudar, para me ajudar, para nos ajudar. Então, vamos começar aí falando de todo esse processo de colonização aqui na América Portuguesa. Bom, galera, olha só. Quando a gente fala do período pré-colonial, nós temos que entender uma coisa. Esse período ele é dividido, né, período colonial, em dois momentos. O período pré-colonial, de 1500 a 1530, e depois de 1530, nós temos aí o período colonial. E o que caracteriza esse primeiro momento? Esse primeiro momento, a gente tem que deixar claro que ele vai ser caracterizado principalmente pela inexistência, né, de uma efetivação colonial nessas terras, por isso pré-colonial. Ou seja, qual era o objetivo da viagem, que foi realizado por Pedro Álvares Cabral? Era alcançar as Índias, né, que Vasco da Gama já havia feito isso há alguns anos, e é claro, conseguir as especiarias para serem comercializadas lá na Europa. Ok? Se o objetivo são as especiarias, e aí eu quero acrescentar um outro objetivo, a busca por metais preciosos, né? O foco de Portugal não era, de fato, efetivar a colonização dentro de um suposto território que, a princípio, não havia nenhum sinal de riqueza e muito menos a segurança de que poderia trazer grandes lucros para a coroa portuguesa. Né? Outro ponto interessante e importante, a colonização do Brasil não era um fato dado como inevitável nesta época. Por quê? Porque o objetivo de Portugal era o comércio das especiarias e, é claro, principalmente proteger e assegurar todo aquele percurso de contornar a África para alcançar as Índias. Esse percurso pelo Atlântico, que a gente também chama de périplo africano, era a principal preocupação da coroa portuguesa. Era o principal objetivo dos comerciantes, certo? E principalmente do rei. É claro que a busca de metais preciosos também era necessária nesse momento, uma vez que havia esgotado as minas de ouro e de prata na Europa. Então, diante desse cenário todo, falar que essa colonização estava nos projetos, né, para ser concretizada de imediato, isso não existia, porque o olhar de Portugal era outro. Tanto é que quando a gente fala de colonização, nós temos que entender que o que significa colonizar. Como eu coloquei aí no slide, significa povoar, ativar um comércio de produtos que não existiam, né? Defendendo a terra e incentivando a produção de mercadorias que interessava o mercado europeu. Resumindo, colonizar significa você explorar um determinado território, extrair o máximo de riqueza que há dentro daquele território para que a metrópole consiga ter os lucros necessários e assim conseguir acumular riqueza. Isso está dentro do projeto mercantilista, né? Enfim, então dentro desse cenário todo, a gente não pode de fato afirmar que houve uma colonização, ok? Então o que aconteceu a partir, né, de 1500 até 1530? Como que Portugal, né, começou a tratar dessas terras? Portugal começa a partir de 1501, a enviar algumas expedições. Mas essas expedições, a princípio, têm o objetivo de reconhecer a costa. A gente precisa entender que território é esse, né? Portugal queria compreender melhor que terras são essas.
Qual a sua extensão? Até onde ela vai? O que ela tem de interessante? Por isso que a primeira expedição, ou as primeiras expedições, que a gente chama de expedições costeiras, que vão navegar em torno de toda a costa do Brasil, primeiro vão começar a entender, a conhecer esse território, a batizar alguns territórios, territórios que vão receber nomes associados a santos ou a festividades do calendário, né, cristão católico. Aí você tem Baía de Todos os Santos, você tem Rio São Francisco, você tem Angra dos Reis, esses nomes que estão muito associados aí ao campo religioso. Afinal de contas, os nossos navegantes eram católicos, estão vindo de um país extremamente católico, não é mesmo? Outro navegador que vai se destacar dentro desse primeiro momento de 1501 a 1503 é Gonçalo Coelho, aonde então ele começa a ver os primeiros sinais de uma madeira que já era conhecida pelos portugueses, muito utilizada na Europa e tinha um determinado valor, que é o pau-brasil ou pau-brasilis, como alguns costumavam afirmar. E aí eu vou depois detalhar melhor essa madeira, né, no próximo slide. E ele começa então a perceber a existência desse produto e, a partir de então, a exploração, os cortes de toras e mais toras vão se efetivando aí no decorrer de todo esse período. Por meio de quê? Por meio do escambo. Porque nada melhor do que eles utilizarem um grupo de pessoas que já existiam aqui, que conheciam muito bem o interior das matas, sabiam onde encontrar esta árvore em grande abundância, e por isso a mão de obra indígena ela começa a ser utilizada através de um sistema de escambo. A troca, né, de quinquilharias, de espelhos, de objetos que para os europeus não tinham nenhum valor, por toras e mais toras de pau-brasil. Então, era a função destes povos indígenas, né, estes grupos que os portugueses conseguiram ter um contato pacífico a princípio. Eles deveriam ir lá, cortar a madeira, trazer até o litoral, onde essa madeira ela era estocada para ser então levada para a Europa e lá ser comercializada. Nesse cenário todo, né, durante esse período, a presença de corsários aqui é algo extremamente forte no decorrer de todo esse contexto, principalmente os franceses. E estes franceses, só para deixar claro, eles começam a invadir esse território. É claro que é invasão do ponto de vista do português, mas para o francês ele não está invadindo nada. Até porque ele está adentrando dentro de um território que foi dividido entre Portugal e Espanha, com a intervenção da igreja, né? Se a gente lembrar aí o Tratado de Tordesilhas, e que alguns reis da França, da Holanda, da Inglaterra começam a questionar, né? Começam a querer, principalmente o rei Francisco da França, ele levanta uma questão aí, que ele gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão, que afastou a partilha do mundo dos outros países, ou seja, por que só Portugal e Espanha têm direito nessa partilha? E os outros países ficaram de fora? Né? Aonde isso está registrado? Aonde isso está escrito? Essa era a crítica com um tom de sarcasmo. E por isso, então, ele envia essas expedições francesas, que a gente chama de corsário, são piratas, mas protegidos pela coroa, e que vão começar a contrabandear a madeira do pau-brasil. A também querer fazer parte desse comércio, desta exploração. E isso preocupa Portugal, que envia, né, por volta de 1516 a 1526, algumas expedições que a gente vai chamar então de expedição guarda-costa. Como o próprio nome está falando, eles vão proteger toda a costa litorânea, principalmente as áreas em que há a existência dessa madeira, para evitar que o contrabando aconteça e que Portugal tenha prejuízos com esta economia aí. A gente começa a observar alguns sinais de interesse, né? Não um interesse de efetivação colonial, mas um interesse por parte de um pequeno território. Um território que eu falo, pequeno território, porque Portugal não tinha noção do que estava para dentro das matas. Essa colonização, que vai daqui a pouco se efetivar, ela se concentra muito na costa, ok? Vamos seguir então nossa aula aí. Então, o pau-brasil é uma árvore que era utilizada, né, o seu miolo lembrava a brasa, né, pela tonalidade vermelha,
utilizando ali a extração de uma substância para atingir tecido. E a madeira era utilizada na fabricação de papel, na fabricação de móveis, de embarcação. Então, chega num território que essa árvore tem grande abundância, por que não explorar esse produto? Né? Já que não há sinal de nenhuma outra riqueza aqui. E essa exploração ela vai pegar desde Olinda, como vocês estão vendo no mapa, até quase o território de São Vicente. Principalmente a região de Cabo Frio, Rio de Janeiro, são as áreas em que essa madeira vai ser explorada em grande quantidade. Tá? É válido lembrar que os europeus conhecem o pau-brasil porque desde o século XI essa madeira já era algo comum no mercado europeu. Né? A madeira que foi levado da Índia para o Egito, através do Mar Vermelho, e chega ao conhecimento dos europeus durante esse contexto todo. Para conseguir explorar essa madeira, em uma forma também de proteção, a coroa portuguesa ela vai estabelecer o estanco régio, uma espécie de monopólio real, um documento, dado àqueles comerciantes que têm desejo de pegar a sua embarcação, navegar até o Brasil para explorar essa madeira, certo? E, é claro, dentre vários navegadores que vão fazer parte desse contexto de exploração, nós vamos ter Fernando de Noronha, que era um cristão novo. Esse cristão novo, ele quer dizer que ele era judeu e se converteu ao cristianismo. É válido destacar aqui que alguns judeus, ou melhor, uma grande parte dos judeus foram expulsos de Portugal, né, pela sua fé, pela religião que eles seguem, e principalmente aqueles que se converteram ao catolicismo eram considerados como cristãos novos. E Fernando de Noronha era um comerciante que tem interesse em explorar esse território e vem então com a sua expedição para extrair o pau-brasil. E nesse cenário de exploração dessa madeira que marca esses 30 anos aí, a gente tem que caracterizar isso como um sistema asiático de exploração. E o que caracteriza o sistema asiático de exploração que você deve encontrar, de repente, aí numa questão de prova? É caracterizado, primeiro, pela exploração da madeira do pau-brasil. Segundo, porque eles começam a construir feitorias em toda a costa litorânea. Feitorias é como se fosse uma fortificação que serve tanto para armazenar o pau-brasil até que a embarcação venha e seja feito o carregamento, seja um espaço que garanta uma determinada proteção ao território e evite invasões. E temos que lembrar, os franceses, diferente dos portugueses, eles não construíam feitorias, tá? Eles não vão ter essa prática da construção de feitorias. Quem vai efetivar essa proteção são os portugueses, tá bom? Mas não é só isso que caracteriza, não. Como está aí no texto, a mão de obra utilizada foi a indígena por meio do sistema de escambo, né? Ou seja, a troca do trabalho por objetos que vão encantar a princípio aí os povos indígenas. É um encantamento, ao mesmo tempo, é uma forma de criar um laço, né, mais próximo desta população para que depois eles conseguissem explorar de vez todo o território e ignorasse a existência dessas tribos que habitavam, né, toda essa extensão territorial. É claro que não são todos os povos indígenas que vão se submeter a essa troca, a esse sistema de escambo, né? Uma grande parte de povos, principalmente que estão mais para o interior, são povos resistentes à presença destes supostos invasores, tá bom? E isso futuramente vai gerar os conflitos aí que nós vamos trabalhar dentro da história e, é claro, resultar no genocídio, como eu havia dito no início da nossa aula. Aqui uma imagem para a gente poder observar melhor toda essa simulação, né? Simulando aí a extração do pau-brasil. Você vê aqui os povos nativos carregando as toras no seu ombro e as trocas acontecendo mais ao fundo. E lá, mais ao fundo da imagem, a embarcação pronta para ser carregada com a madeira e levada para a Europa. Então, o historiador Jorge Caldeira, ele faz uma observação interessante desse momento. Ele diz o seguinte: ao ser entregue por camisas e ferramentas, o índio cruzou duas fronteiras importantes. Deixou de ser membro de uma sociedade onde o comunitarismo era a regra
e se tornou parte de uma sociedade dominada pela produção mercantil, que é o que vai caracterizar mais tarde esta colonização. E em segundo lugar, ele deixa de ser livre para virar escravo. Nós vamos ter as resistências, não podemos negar, mas uma grande parte deles serão utilizadas como escravo. E aqueles que forem resistentes devem ser mortos. Em 1530, a expedição de Martim Afonso de Souza vai dar o início ao que nós vamos chamar de colonização, né? O princípio dessa colonização que vai se efetivando aos poucos aqui nesse território chamado Brasil. Martim Afonso de Souza, ele tem a função e o dever de expulsar os corsários, que se encontram em toda a costa litorânea tentando contrabandear o pau-brasil. Ele deve fundar o primeiro núcleo colonial, e esse núcleo colonial, né, ele vai fundar ele em 1532, que vai ser chamado então de Capitania de São Vicente, né, ou a Vila de São Vicente também, que hoje é São Paulo. Ele vai doar Sesmarias para aqueles que acabam vindo com ele para dar início à efetiva colonização dessas terras, até porque doar Sesmarias, dividir a terra com outras pessoas, era necessário para conseguir administrar e fazer isso aqui dar riqueza, fazer essas terras gerarem algum lucro para a coroa. E principalmente ele vai trazer as primeiras mudas da cana-de-açúcar, afinal de contas, só habitar a terra não é sinônimo de riqueza, você precisava produzir algo, e essa produção ela deveria gerar algum tipo de comércio, deveria desenvolver alguma economia, né? E essa economia seria voltada então para a produção de açúcar. Tanto é que ele que vai começar a construção dos primeiros engenhos na capitania de São Vicente. Mais tarde, a coroa então resolve adotar uma estratégia que ela já utilizava nas ilhas africanas, né, Açores, Cabo Verde, Madeira, que era o sistema de capitanias hereditárias. Dividir uma extensa terra em várias faixas, doando ali para determinados nobres, pessoas de confiança do rei, para que pudesse colonizar e controlar todo aquele território em nome da coroa. E por que Portugal resolve adotar o sistema de capitanias hereditárias em 1534? Primeiro, porque há uma crise econômica em Portugal que é fruto de todos os gastos que a própria coroa teve com a expansão marítima. Essas viagens elas custavam muito caro para os cofres e isso acaba gerando ali um descontrole econômico, provocando uma crise. E segundo também, pela decadência do comércio com as especiarias, que já não estava dando aquele lucro que no passado era a principal fonte de renda até então. Então, o rei de Portugal, Dom João III, ele adota esse sistema, né? É interessante notar que a coroa ela não tinha dinheiro, riqueza para investir nessas terras, para custear a vinda destes capitães donatários para efetivar aqui a sua colonização. Então, os gastos, isso tem que ficar claro, os gastos, quem deveria arcar são os próprios capitães, aqueles que vão se colocar à disposição da coroa. Muitos deles eram comerciantes do reino e vão se interessar por essa expedição. Dom João, então, ele divide essas terras em 15 faixas territoriais, né? Em 15 faixas ali. Essas terras vão ser doadas cada uma a um capitão donatário, que no ato da doação recebiam 2 documentos, né? Que é a carta de doação, considerando que esse capitão donatário tinha o direito de posse sobre aquelas terras, e ao mesmo tempo o foral. E o foral ele estabelecia direitos e deveres, né? Por exemplo, um dever do capitão donatário é que ele não poderia comercializar, vender essas terras. E perceba que é capitanias hereditárias. Isso significa que essa terra pode ser passada de pai para filho. O capitão donatário poderia passar para o seu filho, seu sucessor no controle dessas terras. Um ponto interessante também que a gente precisa deixar claro aqui. Se elas eram hereditárias, elas eram inalienáveis e, ao mesmo tempo, indivisíveis. Tá? Ele poderia doar Sesmarias, dividir esse território com outros que acabavam vindo com ele para povoar essas terras. E é interessante notar, e eu quero que você guarde isso daí, esse ato de doar Sesmarias, né, era uma forma de facilitar a administração de todo o território, povoar todo o território, essa era a intenção, tá?
Ao mesmo tempo, quem recebe a sesmaria deveria cultivar algo ali, e o cultivo desse produto deve gerar lucro para a coroa por meio do pagamento de impostos. E é uma prática que vai dar início, dentro da nossa história, no que a gente vai perceber ao longo de todo o contexto, que é a concentração de terras, né? A concentração da propriedade de latifúndio nas mãos de um pequeno grupo, que vai se arrastando ao longo de toda a história e chega, por exemplo, até os dias de hoje. Bom, diante de todo esse cenário, a gente tem que lembrar uma coisa. Cabe também ao capitão donatário julgar qualquer crime que acontecesse dentro da sua capitania. Ele era o responsável, ele era o juiz ali. Era ele que deveria, por exemplo, decretar a morte para os escravos, para os povos indígenas, para os homens livres, que de repente causasse algum transtorno dentro da administração e do controle territorial. Além do mais, os donatários deveriam arrecadar tributos e esses tributos deveriam ser enviados à coroa. Cabe também ao capitão donatário pagar um imposto, uma vez que essas terras pertencem, né, à coroa portuguesa, e ele está aqui habitando, tem essa liberdade, mas ele precisa pagar os impostos, e afinal é através disso que a coroa vai se manter lá em Portugal, ok? Quais são as capitanias que vão dar certo dentro desse projeto, né? Dentro do início dessa colonização? São Vicente e Pernambuco. E qual é o motivo? A produção da cana-de-açúcar. Tem capitanias que nem vão ser povoadas. O capitão donatário recebe o direito lá em Portugal, mas não vem reconhecer o território dado a ele. Outras capitanias vão ter problemas com as populações indígenas, por exemplo, aqui no Espírito Santo, né, em que algumas tribos indígenas vão ser resistentes à presença destes colonizadores. E é claro que as únicas que vão prosperar acaba sendo a capitania de São Vicente e de Pernambuco. Diante de todo esse fracasso, desse desinteresse, da inexperiência por parte de alguns capitães, a quantidade insuficiente de capital, alguns imaginavam que era X e na verdade aquilo não foi viável e necessário para conseguir ter o controle dessas terras, grandes distâncias, acidentes geográficos, como eu coloquei aí, ataque aos povos indígenas e expedições estrangeiras que parece que vai crescendo cada vez mais, faz com que esse sistema ele mostre o seu fracasso de imediato e cabe à coroa, cabe a Portugal encontrar um plano B para não perder o controle sobre essas terras e conseguir o lucro tão necessário e desejado para suprir essa crise econômica que Portugal enfrenta. Então vamos lá falar agora do plano B, que é o governo geral. Visando corrigir aí os desacertos, né, esse plano que não deu muito certo, que foi o sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa ela resolve então adotar o governo geral em 1548 e envia para o Brasil a expedição do primeiro governador geral, que vai ser Tomé de Souza. Tomé de Souza, como o próprio nome está dizendo, ele é um governador que vai representar a coroa aqui no Brasil. Seria a representação desse Estado português, no qual o objetivo não é substituir o sistema de capitanias hereditárias, pelo contrário, é fiscalizar, é dar um apoio a todos os capitães que aqui se encontram e estão perdidos na administração desse território, né? E, é claro, diminuir também um pouco o poder destes donatários para que a coroa pudesse efetivar, de fato, o seu controle e não perder toda a administração sobre o território. E aí Tomé de Souza ele chega no ano de 1549 com a tarefa, então, né, de promover a aliança com os povos indígenas, e os povos indígenas que fossem resistentes à presença dele, ele tinha todo o aval do rei para mandar matar todas as tribos, povos que fossem resistentes à presença portuguesa. Outro ponto importante, garantir a proteção dessas terras contra os corsários, contra os invasores que se intensificavam em toda a costa, fiscalizar e auxiliar as capitanias, dar o apoio necessário a todos os capitães donatários para que essa colonização ela pudesse de fato ir se efetivando e não fracassasse de modo geral, facilitar a instalação de engenhos, uma vez que a gente começa a perceber
que a próxima pauta econômica e a preocupação agora de Portugal é ter um produto que gere lucro e que faça sentido colonizar essas terras. Então, a cana-de-açúcar vai ser ali a economia, vai ser o produto a ser cultivado nessas terras, e a produção do açúcar vai ser a economia que vai manter essa colônia e sustentar a coroa portuguesa. Fundar vilas, junto com o Tomé de Souza, virá a Companhia de Jesus, com o papel de catequizar os povos indígenas. Catequizando os povos indígenas, há uma estratégia por trás também de utilizá-los como mão de obra, uma vez que há uma grande quantidade desses povos, e a catequização seria uma forma de ter um controle sobre eles. E também aquela visão de que o índio não tinha rei, o índio não tinha lei e o índio não tinha fé. Então, nós vamos levar, né, a presença do rei, com a figura, por exemplo, representada por Tomé de Souza, vamos estabelecer uma lei sobre este povo e vamos colocar sobre eles uma fé. A catequização é uma maneira de você salvar a alma destes povos. Essa era a visão também que a igreja tinha, principalmente quando se depara com algumas tribos indígenas que praticam a antropofagia, a prática de comer a carne humana, que para o europeu é uma coisa demoníaca, é uma coisa ligada ao mal. Mas para aquelas tribos era algo necessário, presente e tinha um grande significado dentro do seu povo, ok? Bom, a sede desse governo geral ela vai ficar localizada em Salvador, e lá de Salvador cabe ao governador geral dar assistência a todas as demais capitanias. Junto com ele vem um grupo administrativo com algumas funções, como o provedor-mor, né, o ouvidor-mor e também o capitão-mor. Né? O provedor-mor ele vai cuidar da parte financeira, da arrecadação de impostos, do controle financeiro sobre todo o território. O ouvidor-mor vai atuar na função de juiz, de julgar, de ouvir e de condenar qualquer crime que ocorra dentro dessas terras. E cabe ao capitão-mor a defesa, a proteção de todo o território. E assim, aos poucos, essa colonização, essa administração, ela vai ganhando forma dentro de todo o território. E para auxiliar, né, os capitães donatários dentro de cada território daquele, vai ser criado a Câmara Municipal, ou as câmaras municipais, porque serão várias. Dentro dessas câmaras municipais, espalhadas pelas vilas, nós vamos ter a presença do homem bom. E o que seriam os homens bons? Esses homens bons, eles seriam homens brancos, europeus, né? Claro que se destacasse com a posse de terra, e que não fosse índio, não fosse negro, e muito menos que não fosse nenhum sujeito mal visto perante a sociedade. Então a gente começa a perceber que o controle político ele vai ficando restrito a uma minoria com características específicas. E essa minoria ela só vai trocando de pessoas, mas a história, as características vão ser as mesmas ao longo de todo o contexto político, se a gente for analisar aí dentro da história do nosso país. Que a gente vai chamar isso de aristocracia rural, né? O grupo dos melhores, só os melhores que mandavam dentro desses vilarejos. O fato interessante que a gente observa nesse cenário todo é que a presença desses homens bons dentro do controle dessas câmaras municipais, nesses vilarejos, aos poucos, cabia a estes próprios homens bons tomar a atitude, tomar as decisões, sem o consentimento dos capitães donatários ou do governador geral, pelo simples fato da distância. Né? Muitos vilarejos ficavam distante da sede onde ficava o capitão donatário, ou o governador geral. A dificuldade de comunicação, né, acabava provocando uma certa autonomia a essas câmaras municipais, que por conta própria tomava o direcionamento, passava a ter um pouco, entre aspas, de liberdade para administrar todo o território ali. E é importante a gente observar essa certa autonomia que essas câmaras municipais passam a ter, porque futuramente a gente pode perceber que esses primeiros centros urbanos, né, essas câmaras municipais no futuro, vão ser a responsável
por lutar por uma certa liberdade, ou melhor, futuramente pela própria independência, pela autonomia do seu território ou até mesmo do Brasil. Ok? É isso aí. Próxima aula nós vamos falar então de economia, como que funcionou todo o sistema econômico durante esse período colonial. Espero que você possa estar gostando da nossa aula. Deixa aí o seu comentário para que a gente possa ir aprimorando, né, nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Conto com o seu apoio. Valeu? Curte a minha página, se inscreva nela se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para que quando tiver vídeo novo você está atento para mais uma aula. Show!